O Isidro Pita foi vendido para o Red Bull Bragantino por 4 milhões e meio de euros. O Lucas Barbosa, 2 milhões e meio de euros. É uma boa negociação, Marcelo Queiroz? Marcão, eu acho um valor justo, tá? Porque quando o Lucas Barbosa saiu aqui do Santos, ninguém considerava mais que ele fosse dar certo em algum clube. Um jogador muito criticado, né? Então eu acho um valor justo por 80%, dá em média aí 16 milhões de reais. E o Isidro Pita que você falou até foi 4 milhões e meio por 70%. O Isidro Pita. E o Lucas Barbosa, 2 milhões e meio de euros por 80%. Então, é o perfil do Bragantino. E vamos ver aí como vai se... Futuramente, a gente vai saber como que foi essa negociação, né? Como que vai ser essa forma de pagamento. Porque talvez já tenha gente de olho nesse dinheiro, hein, Marcão? Papai Rueda pode estar de olho. Papai Rueda pode estar de olho. Rueda que o Santos deve ao Rueda. Aliás, vai vencer uma parcela aí nos próximos dias. É a parcela do Fund, não é isso, Marcelo Queiroz? Cerca de 18 milhões de reais, não é isso? Que o Santos, isso, Marcão, se não pagar, poderá ter um problema sério. O Rueda pode entrar na justiça e pode executar a dívida, né? 18 milhões de reais que vencerá nos próximos dias. É a dívida do Santos com o Rueda através do Fund, né, Marcelo Queiroz? Isso mesmo, Marcão. Lembrando que aquele primeiro dinheiro que ele emprestou no Transferban, qual que ele ganhou a eleição, que todos esperavam que ele fosse ser o novo Paulo Nobre do Santos, aquele já foi pago, tá? Aquele dinheiro ele emprestou 17, 18 milhões e ele foi pago. Ele foi pago no final da gestão dele, nos últimos 3 meses, com a venda do David Washington, do Ângelo. Isso. Não é isso? Quando ele vendeu aqueles jogadores ali, no final da gestão dele, nos últimos 3 meses, ele se pagou. Ele se pagou dos 20 milhões de reais que o Santos devia a ele e pagou também muitos empresários, muitas comissões ali nos últimos 3 meses de gestão, né, Marcelo Queiroz? A verdade é que o Rueda de bobo só tinha a carinha, né? Mas não era bobo nada, né? Na realidade foram 23 milhões, né, que ele, por causa dos juros, né? Então foram 23 milhões pagos e esse agora é referente ao funding que o Santos deve bem mais para ele. E no final do ano passado também teve uma parcela de outros que emprestaram dinheiro ao Santos. O Schalke, o Berenguer também já receberam o seu dinheiro. Agora o único que está para receber mais é o ex-presidente Andrés Rueda. Exato, e empréstimo que foi contraído, inclusive, no final da gestão dele, né? O Santos que o Rueda tem, pelas informações que eu tenho, o Rueda tem no Fund, o Rueda tem cerca de 60 milhões de reais só no Fund. O Rueda é avalista de aproximadamente 60 milhões de reais só no Fund. Então o Santos, é claro que não deve diretamente ao Rueda, mas se não pagar pode ter problemas com o presidente ou ex-presidente Andrés Rueda. Né? O Santos pode ter problemas com ele, que claramente pode executar, né, essa dívida. Porque o que acontece? O Fund é o seguinte, se o Santos não pagar o Banco Safra, né, o Safra, ele pode, de alguma forma, considerando que o Rueda é o avalista, o Safra, é claro que tem o Rueda como garantia, né? Tem o Rueda como garantia. Então, esses 18 milhões que o Santos não paga ao Safra, o Safra cobra do Rueda. Entende? Então, é um caso muito complicado que o Santos tem pela frente. O Rueda tem um valor bastante alto dentro do funding e o Santos pode não pagar esses 18 milhões de reais que vencem nos próximos dias para o ex-presidente Andrés Rueda. Agora, ainda voltando no Lucas Barbosa, eu acho o seguinte, eu acho que se o Santos segurasse o Lucas Barbosa, o Santos venderia o Lucas Barbosa mais à frente por muito mais do que isso, entendeu? A pergunta que eu faço é a seguinte, qual é o valor, você falou aí, Marcelo, você converteu, né? 2 milhões e meio de euros, dá 16 milhões de reais, é isso, né? 16 milhões de reais, Marcão, é isso mesmo. Agora eu faço uma pergunta para você. Queiroz. Qual é o jogador da Série A do futebol brasileiro de 2024 que marcou os gols que o Barbosa marcou? Vou fazer até mudar um pouquinho. O Barbosa marcou 14 gols na temporada 2024.
Qual é o jogador do futebol brasileiro que tenha marcado 14 gols na Série A do futebol brasileiro que o Santos consegue contratar pelos mesmos 16 milhões de reais, Queiroz? Marcão, se você for puxar pelos artilheiros do campeonato, do Yuri Alberto para trás, o Yuri Alberto acho que foi 17, 18 gols, na média do Lucas Barbosa, você não vai contratar ninguém. Se você pegar ali a artilharia de atacante, meio campista, realmente você não vai ter nenhum jogador assim que vai resolver com esse valor. Mas também eu te faço outra pergunta, se você não lembra, na entrevista do Marcelo Teixeira, ele não falou que o novo técnico queria dar uma olhada no Lucas Barbosa para ver como que o jogador joga? Exato, será que, exato. Né? Vale lembrar isso daí. Qual é o treinador? Qual é o treinador que o Marcelo Teixeira disse que gostaria de avaliar melhor o Lucas Barbosa? Eu não sei qual é o treinador. Era o Quinteiros? Era o Costinha? Era Luiz o Renato Castro. Gaúcho? Era o Luiz Castro? Era o Cuca? Era o Pedro Caixinha? Qual é o treinador que o Marcelo Teixeira disse que gostaria de avaliar melhor o Lucas Barbosa? Não sei. São tantas e tantas e tantas mentiras do atual mandatário do Santos. Gente, não vou contornar aqui. Me desculpem os apoiadores do Marcelo Teixeira, os puxa-sacos do Marcelo Teixeira, me desculpem. O Marcelo Teixeira mentiu. Ah, Marcão, mas é pesado o termo mentira. É verdade o termo mentira. O Marcelo Teixeira mentiu. Mentiu. Ele caiu na própria mentira dele. Ele mentiu lá no Esporte por Esporte, ele mentiu na Rádio Bandeirantes, ele mentiu no podcast que foi colocado há pouco no ar, né? Isso, gravado no dia 14. Que foi gravado no dia 14. Então o Marcelo Teixeira mentiu. Ele se enrolou na própria mentira. E agora está tentando contornar. Está desesperado. E não me venham com esse papo, os apoiadores do Marcelo Teixeira, que ele não está desesperado. Claro que tá, gente. Ele está dando tiro para tudo quanto é lado. É o Costinha, é o Luiz Castro, é o tal do Quinteiros, é o Renato Gaúcho. Olha, não duvidem, não. É o Salgado que foi oferecido. Os caras estão perdidos, gente. O Santos está perdido. Ah, Marcão, mas ele pode acertar. Pode acertar. Às vezes você erra na estratégia. Eu costumo dizer uma coisa, que é a seguinte. A estratégia certa, Queiroz, é aquela que dá certa. Às vezes você mira um belo plano, você estratégia, você tem várias pessoas ali de capacidade para criar um plano, para criar uma estratégia e dá errado. Às vezes você faz uma estratégia torta, ruim, e ela dá certo. Então, o Marcelo Teixeira está apostando nisso, está apostando na sorte que ele já teve lá em 2002. O Marcelo Teixeira é muito preso ao passado, preso às coisas que deram certo em 2002. Eu brinco aqui que se o Marcelo Teixeira puder tomar café na mesma padaria que ele tomava em 2002, ele vai tomar. Se ele puder comprar o sapato na mesma loja que ele comprou em 2002, ele vai comprar. Se ele puder usar a mesma marca de camisa que ele usava em 2002, ele vai usar, porque ele é supersticioso. Mas nem sempre, Marcelo Queiroz, a superstição significa competência. Eu acho que está faltando muita competência para o presidente Marcelo Teixeira. E olha, não é aceitável o Santos Futebol Clube não ter um treinador 31 dias após demitir Fábio Carille. Aliás, Fábio Carille, que vai ganhar nos próximos 6 meses 600 mil reais do Santos, e Marcelo, já está empregado. Carille está acertado com o Vasco da Gama. Olha que loucura. O Santos mandou embora o Carille, vai pagar ao Carille nos próximos 6 meses 600 mil reais por mês, e o Carille é o novo treinador do Vasco da Gama, Queiroz. Então, Marcão, tomara que ele peça os jogadores que ele deixou aqui, né? Os jogadores que ele indicou, os jogadores que ficaram de biquinho, porque o Carille saiu do Santos, então que ele indique aqui esses jogadores, porque o Santos tem que se desfazer de alguns jogadores que ficaram aqui, esvaziar um pouco a folha salarial para tentar contratar algum jogador aí, porque tá difícil.
Na realidade, Marcão, o que as pessoas não notaram ainda é que o Santos não está numa crise esportiva, o Santos está numa crise institucional. Quando o próprio presidente do clube vem numa televisão que é sua, no programa Esporte por Esporte, e fala, já temos técnico, temos um camisa 10 e um camisa 9, e essa afirmação não se cumpre, então, quando o presidente da instituição não fala com a verdade, então a instituição está corrompida e realmente fica bem difícil a gente confiar mais alguma coisa que ele fale, né? Então, tá bem complicado, mas tem que se resolver logo. As negociações de técnico estão nas mãos dele e do Galo apenas. O Brax não participa, os assessores, ninguém está participando, é única e exclusivamente Marcelo Teixeira e Alexandre Galo, os responsáveis pela contratação do novo técnico para 2025, Marcão. Agora eu te pergunto uma coisa, Marcelo Queiroz, você que conhece muito dos bastidores do Santos Futebol Clube, né? Tem muitas informações de bastidores. O que faz Paulo Brax no Santos Futebol Clube? Paulo Brax tem um cargo que teoricamente seria acima do Alexandre Galo e somente abaixo do presidente Marcelo Teixeira. Ele é o famoso CEO do Santos Futebol Clube, é o diretor-geral, o Paulo Brax, pelo menos é assim que a nomenclatura do cargo dele foi divulgada quando ele chegou ao Santos Futebol Clube. Qual é a função do Paulo Brax? Ele tem ou não tem carta branca, ou é realmente um boneco que é manipulado pelo presidente Marcelo Teixeira? O Brax recebe lá o seu salário e aí fica calado, porque o Paulo Brax deu uma belíssima entrevista quando chegou ao Santos Futebol Clube e não fala mais. E não fala mais o Paulo Brax. Faz curso na CBF, faz curso na Europa, viaja o mundo todo, é o ministro do turismo do Santos Futebol Clube. E aí, na prática, o que faz Paulo Brax, Marcelo Queiroz? Então, Marcão, ele foi contratado para ser o CEO do clube, né? Para tomar conta de tudo que se diz respeito à parte de futebol, à parte administrativa. Lembrando que o Santos hoje é um clube inchado. O Santos tem mais de 550 funcionários, segundo até o próprio Marcelo Teixeira falou em entrevista. O Paulo Brax, ele até tem boa vontade de querer desinchar esse quadro, mas as amizades dentro do Santos, pessoas que ocupam cargos lá, impedem que o Paulo Brax exerça a função dele e comece a fazer a limpeza estrutural do Santos, né? E é complicado, Marcão, porque se eu estou num lugar, fui contratado para uma situação, e eu não consigo executar meu trabalho, eu peço o boné e eu vou embora. Porque é o meu nome que está em jogo. Então, acho que o Paulo Brax, ele está pecando por isso. Ele tem que chegar e dar entrevista, como ele, o Galo, eles não dão entrevista, né? E tem que chegar e falar, porque ele mesmo tem a reunião que ele pediu a demissão do Galo. Pelo Paulo Brax, ele não gostaria de contar com o trabalho do Galo para 2025. Mas o Marcelo Teixeira é o único ali que ainda segura o Alexandre Galo, sabe-se lá por quais motivos. Muito se falou que era por causa da amizade, e na entrevista hoje do podcast ele disse que não tem nenhum tipo de amizade a não ser profissional com o Alexandre Galo, Marcão. Exato, né? Aliás, o Pretzel fez uma pergunta, e daqui a pouco a gente vai comentar, né? A entrevista que deu o presidente Marcelo Teixeira ao podcast do Milton Neves, ao podcast do Alexandre Pretzel, né? E que o Marcelo Teixeira deu duas declarações importantes nesse podcast, né? A primeira falando sobre o grupo de rebaixados do Campeonato Brasileiro. Ele diz ser contra a 4 clubes serem rebaixados no Campeonato Brasileiro. Ele entende que nenhuma liga do futebol mundial, liga grande do futebol mundial, nós temos 4 clubes sendo rebaixados, que não é possível que todo ano os clubes grandes sofram com esse temor, que ele entende que isso deve ser reduzido para 3 clubes ou até para 2 clubes, palavras do presidente Marcelo Teixeira, que inclusive já estaria tratando isso com o Edinaldo, que o Edinaldo também já está avaliando, né, o atual presidente da CBF, a redução do grupo de rebaixados de 4 para 3 ou 4 para 2. É muito mais fácil, ao invés de você montar um time competitivo, ser competente, reduz o número de rebaixados, né, Marcelo?
Não é isso? Justamente. É melhor reduzir o número de rebaixados, Marcelo Queiroz, do que fazer um trabalho sério, ser competente, ter planejamento, falar a verdade ao torcedor. Aí é difícil. Agora, reduzir o número de rebaixados me parece que é mais cômodo e mais fácil. Isso aí é típico de dirigente brasileiro ultrapassado, né? Então, Marcão, ele até falou que tem um estudo na CBF para reduzir para 3 rebaixados, e nessa entrevista ele falou que falou até pelo em gosto dois, dele... Falou até em dois, hein? Justamente, pelo gosto dele seriam apenas 2 os rebaixados, então às vezes é melhor você não dar entrevista. Eu acho que dar entrevista nessa época que o Santos está, na situação que o Santos está em crise, fica bem complicado. É melhor não dar essa entrevista, porque isso daí já está gerando burburinho em todas as redes sociais, e a imagem do clube, né? A gente vê por aí vários jornalistas falando que o Santos virou meme, o Santos é o time que tenta, que não tem técnico, então tá feio para a instituição. Acho que eles têm que preservar um pouco mais a imagem do clube em relação a todas essas questões antes de falar qualquer coisa, Marcão.